Bem-vindos ao programa Moçambique Real, o Distrito no seu ecrã. Programa semanal produzido e realizado neste canal e tem por objetivo mostrar as reais atividades desenvolvidas nos distritos do nosso território nacional. A presente edição do programa tem como pano de fundo o distrito de Tete, da província do mesmo nome, para onde a equipe vai colhendo subsídios do funcionamento das instituições do governo. Saudamos a todos os nossos telespectadores do Rumo Maputo, do Índico ao Zungo. Neste momento, encontramos no gabinete do representante do Estado na cidade de Tete. Uma figura nova que se apresenta, embora já tenha alguns anos, mas é uma instituição que, de uma ou de outra forma, a maioria da sociedade ignora como é que ela funciona, como é que se articula, portanto, com as outras instituições. Mas por este trabalho que nós temos vindo a realizar a nível dos distritos, conselhos municipais, fomos tendo alguma experiência como é que se apresenta essa figura. Por exemplo, nos distritos, nos lugares, diríamos assim, onde já se encontrava implantada uma administração do distrito, aí então a administração do distrito continua e é constituída também o Conselho Municipal desta respectiva vila ou cidade, em função daquilo que for, portanto, a aprovação do Governo Central. Já nos lugares onde existiam apenas aqueles conselhos executivos antigos, que não eram eleitos, eram designados, portanto, pelo Governo Central, aí então, quando se decide que deve existir um Conselho Municipal, decorrem-se as eleições, o Presidente do Conselho Municipal, portanto, elege os respectivos vereadores, e, aliás, vereadores, não, nós aqui não chamamos de vereador, nos outros países, portanto, os vereadores são eleitos, mas aqui os vereadores são nomeados no nosso país, portanto, segundo a Constituição. Mas nos outros países, como sabemos, portanto, os vereadores também concorrem e são eleitos. Aqui, o que são eleitos são os membros da Assembleia Municipal. Portanto, nos lugares onde não existiam as administrações dos distritos, então aí é designado um representante do Estado junto, portanto, do Conselho Municipal respectivo. Neste caso concreto, estamos aqui diante do excelentíssimo senhor representante do Estado, que ele irá fazer a apresentação, como é que articula, portanto, com os órgãos, neste caso concreto, o Conselho Municipal da cidade de Tete, inclusive o próprio Governo Provincial. Muito bom dia e agradecemos desde já, portanto, ter anuído a este nosso pedido para termos esta conversa em relação, portanto, desta nova figura e não só as próprias atividades, portanto, que estão desenvolvidas, porque sabemos que algumas direções, tais como a saúde, a educação, a agricultura, dependem exatamente de Vossa Excelência. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado e obrigado por esta oportunidade de nos fazer conhecer ao nível dos ouvintes e dos telespectadores. Dizer que, de fato, esta figura de representante do Estado no município resulta de um comando constitucional em que se define que nos órgãos ou até nos municípios ou nas autarquias o Estado terá um representante que irá, de fato, fazer acompanhamento daquilo que são as principais atividades dos serviços que não estão ainda descentralizados. E neste momento o que temos é que a representação do Estado no município de Tete articula com o Conselho Municipal, principalmente nas áreas em que os serviços ainda continuam concentrados no Estado, não estão descentralizados. Temos, de fato, o caso da educação, a área de saúde, a área da justiça, em que o representante do Estado faz a coordenação desses serviços e, por sua vez, naquilo que acha pertinente fazer a articulação com o município, então ele faz a ligação com o município. Mas, por outro lado, também tem a responsabilidade de fazer cumprir as decisões dos órgãos centrais. Nós sabemos que os municípios surgem através de eleições, através de manifestos eleitorais, e daí formam os seus programas, mas
no decorrer do tempo há sempre decisões que vão surgindo e que é preciso que essas decisões sejam materializadas de forma uniforme em todo o país. Então, nós temos, por exemplo, as decisões do chefe de Estado, quando faz as visitas abertas ao país, temos as decisões do Conselho de Ministros, temos as decisões do Governo Provincial, em que nós temos a responsabilidade de, junto do território do município, junto dos órgãos autárquicos, fazer com que essas decisões sejam implementadas em devido tempo. Então, esta nossa articulação, de fato, permite que a governação não tenha essas discrepâncias de que, bom, aquilo que é decisão dos órgãos centrais ou dos órgãos provinciais não se implemente no território do município. E uma área importante que nós temos prestado atenção é a área de gestão de recursos humanos, porque a nível dos distritos, os recursos humanos afetos aos distritos são geridos a nível do distrito, mas ao nível da cidade ou ao nível do município ainda temos esta questão da articulação, porque há serviços que dependem exclusivamente do município e há aqueles que são de fato da responsabilidade do Estado. Então nós articulamos, fazemos a gestão, dos recursos humanos para o momento que diz respeito às promoções, às progressões, e para que de fato os serviços que estão na cidade, neste caso os serviços de educação, da saúde, da justiça e uma parte mesmo da agricultura, também sejam devidamente realizados no território do município. Certíssimo. O meu representante do Estado falou da educação, saúde e justiça. A agricultura não está inserida? Não, a agricultura está inserida, mas a agricultura temos uma especificidade, temos a área das zonas verdes, que no município tem uma área chamada de desenvolvimento mundial que responde por isto, mas também temos, de fato, a área, vamos chamar de urbana, em que o serviço de agricultura tem um grande papel. Por isso, também fazemos essa articulação para que, de fato, nada fique sem cobertura. Certíssimo. Esta figura de representante do Estado, a que se equipara? A um administrador do distrito, a um presidente do Conselho Municipal, a um diretor provincial? Não sei. Não, no meu caso concreto, eu sou administrador do distrito. Bom, a lei diz que nos territórios das capitais provinciais, ou fora da capital do país, os representantes do Estado são administradores de distrito. São administradores de distrito. Mesmo aqueles que já não vinham desempenhando as funções de administrador do distrito, quando é designada essa personalidade, automaticamente tem o estatuto de administrador do distrito. Não, o que acontece é que a figura é nomeada como administrador do distrito e colocado no município como representante do Estado. Sim. Então era isso aí que ainda havia algum aspecto, portanto, por se considerar. E depois, como é que tem sido, portanto, a própria articulação? Por exemplo, o representante do Estado presta contas ao Ministério da Administração Estatal, é isso? Como é que funciona? O representante do Estado, como administrador de distrito, presta contas ao governo provincial. Certo. Sim, governo provincial. E, por sua vez, pode prestar alguma informação em caso de solicitação ao Ministério da Administração Estatal, mas a subordinação é ao governador da província. Certíssimo. Portanto, além dessas direções que nós já vimos, qual é a outra estrutura que este representante, esta figura, se apoia? Bom, que tenha de suporte? Este é um assunto que ainda está por regulamentação, mas por necessidade de trabalho, nós geralmente temos um órgão que chamamos de a representação do Estado. Eu sou representante, então eu tenho uma representação do Estado que é constituída pelos diretores, por exemplo, de educação, da saúde, da justiça, do comandante da polícia da cidade. Então, é este corpo que faz o suporte. Reunimos, discutimos os assuntos e reportamos ao governador provincial quando for necessário, ou então articulamos com o presidente do município naquilo que são ações que devem ser realizadas ao nível do município. Por exemplo, há uma realização de uma sessão de trabalho dos membros do Conselho Municipal. O representante do Estado está lá presente, aparece como um representante, um convidado permanente, ou como é que
se apresenta quando há essas sessões ou não faz parte? Não, ele não faz parte. Não faz parte. O que acontece é que quando há assuntos por articular, é o representante que fala com o presidente para um encontro para discutirmos assuntos que acharem necessários. Mas não há uma convocatória, por exemplo, do presidente do município em relação ao representante do Estado, nem o representante do Estado convoca o presidente do município. Mas é uma articulação, vamos chamar, de bons cavalheiros. Sim, há um assunto, temos a trabalhar este assunto, quando podemos nos encontrar, vamos encontrar nos sítios X, os assuntos são estes. Se achamos que, de fato, bom, para nós dois não vai ser suficiente, cada um pode levar a sua equipe para podermos fazer a discussão do assunto e chegamos a uma conclusão. Certíssimo. Essa figura é acessível, portanto, o cidadão pode se dirigir para apresentar uma preocupação? Sim. Pode se dirigir. Bom, como representante do Estado, de fato, tem que estar aberto para poder receber as preocupações que os cidadãos possam ter, para ver que tipo de ajuda, de fato, pode dar ao cidadão. Agora, o problema que existe é exatamente este, é que esta figura é nova e as pessoas ainda não têm conhecimento. Agora que estamos a fazer os contatos com as populações, nos bairros, já começam a entender o que é isso, o que é isto de representante do Estado. Certíssimo. Quais são outros aspectos que o meu administrador aqui, na posição de representante do Estado, acha ser pertinente revelar à sociedade moçambicana? Porque com certeza que ao trabalharem no dia a dia foi-se apercebendo que há alguns aspectos que devem ser transmitidos, portanto, à própria sociedade, para poder entender que nós existimos representando o Estado nos municípios. Eu acho que a questão principal tem que ser a própria nossa atividade junto da população, fazermos explicar o que existe, por que foi criada esta instituição e, de fato, quais são as facilidades de haver esse contato. Por isso, o primeiro passo pela divulgação da própria legislação. Muitas vezes, como nós temos leis, as leis ficam conosco e as pessoas não conhecem. Então, a gente tem que divulgar o que é isto de representação do Estado, quais são os mecanismos de funcionamento e criar, de fato, essas condições para que a população, aqueles que desejam ter conosco, possam aparecer a qualquer momento, porque nós, de fato, existimos para servir essa população. Certíssimo, Sr. Representante do Estado, muito obrigado. O nosso tempo já terminou e muitas felicidades nessa nova função e, sobretudo, bom trabalho para que muito rapidamente possamos combater a pobreza absoluta. E vimos que, de facto, aqui em Tete há bastante trabalho e ficamos impressionados quando soubemos que já foram criados 49 mil postos de trabalho. Isso é extremamente positivo, mas do trabalho, não do emprego, porque infelizmente muitos de nós, nossos concidadãos, procuram emprego, não o trabalho. Mas aquilo que entendemos aqui em Tete, portanto, está-se a trabalhar, porque há o controle dessas mesmas atividades. E assim vamos nos juntar também às outras províncias, aos outros distritos, às outras cidades, aos outros municípios, onde também está-se bastante empenhado, portanto, com vista a combatermos a pobreza absoluta. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado e aproveitamos para agradecer, de fato.
O crescimento laboral que se registra no distrito de Tete é impulsionado pela velocidade de investimentos que chegam àquele ponto do país. É Moçambique Real, o distrito no seu ecrã, e está ainda a trabalhar, portanto, na cidade de Tete, e desta vez encontramos com o delegado do Ministério do Trabalho, designação comum, diretor provincial do trabalho. Penso que é uma figura subejamente conhecida, já exerceu as funções de diretor nacional adjunto de trabalho, e creemos que, dada a experiência que tem e na sequência, portanto, de grandes empreendimentos que estão tendo lugar aqui em Tete, foi por isso que a nossa ministra decidiu destacá-lo, portanto, um homem com muita experiência. E havemos de ouvir dele se tem havido conflitos laborais a nível desses grandes empreendimentos, dessas grandes empresas que estão tendo espaço aqui. Sr. Diretor, muito obrigado por ter aceito essa nossa conversa muito rápido, muito breve, e não deixaríamos de fazê-lo porque sabemos que é um homem com muita experiência a nível, portanto, nacional em matéria do trabalho. Com certeza que se o governo destacou aqui foi para melhor poder assistir, para poder assessorar, portanto, os grandes empreendimentos que existem aqui. O que nos diz sobre a experiência? Já está aqui, creio, já há mais de um ano, não é? Muito obrigado pela oportunidade que me dá de interagir com telespectadores nesse seu programa magnífico. Eu gostaria de dizer que Tete está a crescer. Está a crescer em função daquilo que é o fluxo dos investimentos que Tete está a experimentar neste momento. Dizer que de 2005 a 2009 foram criados cerca de 48 mil postos de trabalho. E de janeiro a setembro deste ano, cerca de 9 mil postos de trabalho foram criados nesta província. E cerca de 62% são residentes dos distritos de Moatize, significa onde neste momento está a acontecer dois grandes projetos, que é o projeto da Vale e o projeto da Rivasdale. E nós pensamos que precisamos de continuar a prestar maior atenção a estas questões de formação profissional, porque a velocidade com que os investimentos estão a entrar e a velocidade com que nós estamos preparados é diferente. Então, posso dizer que os investimentos estão a entrar à velocidade da luz e nós estamos ainda à velocidade de escada. Por isso, precisamos, para que não haja conflito amanhã, precisamos de nivelar, em que temos que continuar a pugnar por ações de formação profissional. Portanto, há um movimento muito grande. Para ter uma ideia, na Vale, neste momento, estão 71 empresas a funcionar. E são cerca de 6.200 trabalhadores só numa empresa. Aquela pergunta que estávamos a fazer, se há conflito ou não há conflito. Nós dissemos que quanto maior o número de trabalhadores, cada trabalhador tem o seu caráter, tem o seu temperamento, o empregador tem o seu caráter, tem o seu temperamento. E há momentos que às vezes é de tensão entre essas duas partes. Mas estamos a trabalhar, estamos a mediar os conflitos laborais e neste momento já remetemos ao tribunal cerca de 170 e tal aqueles conflitos que não foram de consenso. No número de 450 conflitos e temos dois que estamos a fazer o acompanhamento. Para dizer que neste momento, e lançamos ontem a campanha sobre o diálogo social e cultura de trabalho. O objetivo geral é que a campanha tem que contribuir para o aumento da produção e produtividade. Essa é a grande mensagem que nós temos, que tem que haver aumento da produção e aumento da produtividade. Nós temos duas forças. Uma força que a preocupação é ter cada vez mais o lucro, né? Maximizar o lucro, e enquanto que a outra parte também é ter um maior poder aquisitivo, que são os trabalhadores, aumentar o seu poder de compra. Então são duas forças que se confrontam, mas dentro daquilo que são
as regras razoáveis de convivência, através de diálogo, podem encontrar consenso. É preciso que as empresas e os trabalhadores tenham um diálogo permanente, uma comunicação eficiente, transparência na gestão dos recursos humanos e penso que é mais ou menos essa. Mas esse recrutamento, portanto, já me falou que 62% até inclusive são pessoas que habitam em Moatize. Isso é excelente porque assim minimiza a situação habitacional. Portanto, e aqueles que são das outras províncias, como é que se resolve a questão habitacional? Porque por aquilo que sabemos, portanto, Tete sempre tem problemas sérios de habitação. Penso que neste momento, como teve a oportunidade de viajar, há muita construção e as pessoas já viram esta oportunidade da área de imobiliário. Há muitas construções, só para ter uma ideia, neste momento estão sendo construídos 4 hotéis. Portanto, esse vai servir para os trabalhadores, assim como para turistas que vêm à província de Tete. Qual a metodologia que se usa para o recrutamento de trabalhadores para essas mesmas empresas? Primeiro, fizemos o levantamento local. Aquelas pessoas que vivem no sítio onde os empreendimentos vão ser erguidos. Fizemos esse levantamento e fomos alargando o raio. Portanto, começamos Moatize, cidade de Tete, depois fomos aos outros distritos. Portanto, a prioridade na contratação sempre tem que ser direcionada àquelas pessoas, para que as pessoas sintam que eles fazem parte do projeto. Porque se não acontecer, será um grande conflito, em que as pessoas não sentem que fazem parte do projeto. É aquilo que nós chamamos de externalidades negativas, quando os efeitos são negativos para as pessoas que estão ali à volta, para o ambiente que está ali à volta. Então, o método que nós usamos, usamos a rádio, solicitamos as pessoas. Solicitamos aquelas pessoas que já estão inscritas. Mas é um método que usamos, mas não é muito necessário, porque as pessoas já sabem que Tete está para resolver os problemas do país em termos de emprego. E nós estamos preparados para isso, em que resolvemos problemas de Tete, né? Mas resolvemos também os problemas do país. Todo moçambicano tem direito de trabalhar onde quiser aqui no nosso país. Sr. Diretor, qual a mensagem que deixa então? Estamos já na reta final dos nossos questionamentos. Qual a mensagem que deixa para o povo moçambicano e em particular desta região de Tete? Bom, a mensagem que eu deixo é que nós temos que continuar a trabalhar. Tete está a crescer, mas precisa de pessoas que trabalham. Essa é a grande mensagem. Evitar absentismo, porque isso não nos leva ao desenvolvimento, ao crescimento. Temos que trabalhar. E essa mensagem é a grande mensagem, a cultura de trabalho. Nós pensarmos que nós temos que trabalhar, não de vir outras pessoas para fazer crescer esta província, senão só nós os moçambicanos. Autoestima. Não há. Outras pessoas trazem conhecimento para transmitir a nós. E nós é que temos que trabalhar. Então, trabalhando, consequentemente, a transferência da tecnologia, a transferência do conhecimento, tudo. Sim, evidentemente. É preciso que trabalhemos. Nós temos que ter a consciência que este país vai ser desenvolvido pelos moçambicanos. A pobreza não vamos eliminar se nós estarmos de braços cruzados e serem os outros a virem trabalhar para nós. Uma das áreas pilar do governo distrital é a atividade econômica, que se sabe desenvolve um papel de extrema importância em diversas áreas, das quais destacamos a produção local para abastecimento do distrito e autossustento. O Vale de Nhartanda e a Bacia do Zambeze fazem, entre outras, cintura verde da cidade de Tete na produção de víveres. Quando se fala de Tete, nós sabemos que há Caorabassa,
a companhia agora do Vale, né, que explora o carvão mineral e outros grandes empreendimentos ligados, portanto, aos recursos minerais. O senhor é da agricultura, gostaríamos que nos falasse sobre a agricultura, se de facto existe uma cintura verde aqui ao nível da cidade de Tete. Eu tenho a dizer que nós, a nível da cidade de Tete, temos a cintura verde, que é o Vale do Nhartanda, assim como também as bermas do rio Zambeze, onde nós dedicamos algumas atividades de hortícolas. Em diversos tipos de hortícolas nós realizamos nessa segunda época da campanha. Na primeira época da campanha nós realizamos sendo a culturas de cereais. E neste momento não podemos reparar só em produtos de hortícolas, também temos uma parte que é a criação dos animais, como gado bovino, assim como caprino. Nós estivemos no distrito de Xangara e quando conversamos lá no distrito de Xangara sobre o pão, que teriam dito que escasseia bastante, nós teríamos perguntado se não podia produzir pão de mandioca, eles teriam nos dito que em Tete não se fala de mandioca nem de batata doce. Corresponde isso à verdade? Isso não podemos corresponder à verdade, porque falando de Tete temos diversas zonas. Temos zonas secas, temos zonas produtivas. Concretamente na zona de Angônia, Tsangano, Moatize, Marave, produz-se muita mandioca e batata doce. Esse produto que nessas zonas servem de primeira refeição nas primeiras horas da manhã, como mata-bicho. Bom, nós também tivemos em Angônia, nós chegamos a ver nenhuma mandioca, nenhuma batata doce, mas o que vimos de facto em quantidades industriais é batata reno. Tem algo a comentar? Sim, Angônia, posso dizer que na zona de Angônia há algumas zonas que produzem muito mais batata reno, isso em termos de comercial, porque o que rende mais é a batata reno em relação à batata doce. Por isso que eles se dedicam mais em batata reno em relação à batata doce. Certíssimo. E então, há escassez de pão aqui na cidade de Tete? Nós na cidade de Tete não temos escassez de pão neste momento. Mas já se pensou, portanto, em alternativas? Bom, eu sei que na província, embora não estejamos a falar da província, estamos a falar da cidade, sabemos que Tsangano produziu bastante trigo, não é verdade? Sim, produziu bastante trigo e esse trigo, o objetivo fundamental é de vermos se reduzimos a escassez de pão a nível do país. Certíssimo. Só que sabe o que aconteceu, Sr. Diretor? Não posso neste momento. Infelizmente o trigo foi vendido para o Malawi. É muito triste, não é? Foi vendido para o Malawi por um preço de banana, como se costuma dizer. E infelizmente o próprio povo, portanto, de Tsangano, do Longo, que vendeu o trigo para Malawi, ultimamente eles se dirigem para lá para comprar o pão e vir vender um Longo. Quero comentar por que isso acontece? Não posso precisar neste momento porque eu não vivo lá, vivo na cidade de Tete, por isso é um pouco difícil comentar. Tá certo. Bom, isso era uma conversa apenas como um cidadão moçambicano, porque de facto a situação que nós vimos ao longo, eu volto a repetir, é um cenário muito triste, não é? Que todo o pão que se vende lá, portanto eu diria que 75% é comprado no Malawi e depois quando nos consta que produziu-se bastante trigo em Tsangano e esse mesmo trigo foi vendido no Malawi, isso entristece-nos. Portanto, entregamos a matéria-prima e depois mandam-nos em produto acabado e aí o preço é extremamente elevado, né? Portanto, caro empresário moçambicano, penso que tem que ser mais agressivo, não é? Para permitir com que os malawianos não tomem a dianteira, porque afinal de contas, quando os moçambicanos despertaram, segundo o que nos contaram, aperceberam-se que o trigo até tinha sido vendido por um preço muitíssimo baixo. Bom, o camponês quando produz, logo de imediato quer ter aquilo que pretende alcançar, que é aquilo que são as suas necessidades básicas. Portanto, ele quer ter dinheiro para comprar aquilo que necessita. Já se nós atrasamos, eles acabam entregando tudo aos malauianos. Portanto, o que nós devemos fazer é estarmos em estreita
coordenação com os nossos agricultores para podermos saber quando é que é a campanha de colheita, quando é que é a colheita, para permitir que possamos estar lá já preparados para podermos adquirir esses mesmos produtos. Bom, vamos voltar à nossa cidade de Tete, porque afinal de contas o dia de hoje é exatamente consagrado aqui à cidade de Tete. Seu diretor, além, portanto, dessas verduras, portanto, o que é que tem sido mais plantado aqui nesta região da cidade de Tete? Na primeira época da campanha, o que se produz mais é cultura de mapira e mexoeira, devido à baixa precipitação que tem havido a nível da cidade de Tete. Entretanto, na primeira época são essas culturas que se praticam mais, sendo na segunda época pratica-se todo tipo de produto de hortícolas. Poderá falar da pecuária? Em relação à pecuária, nós a nível da cidade de Tete temos um efetivo aproximadamente de 14 mil gado bovinos e 17 mil gado caprino, que neste momento, quando chega num período como novembro e dezembro, temos tido escassez de pasto, que muitas vezes tem havido mortalidade. E felizmente neste ano ainda não começou esse cenário, sendo que estamos um pouco abençoados em relação a essa parte de não haver mortalidade neste momento. Outra parte tem havido aquilo que nós temos dito que é roubo do gado bovino a nível das comunidades. Mas o governo está a tentar pressionar tudo por tudo com que diminua esse ato de roubo a nível das comunidades. O que posso mais ou menos falar em relação à pecuária. Certíssimo. A pesca, meu diretor. Estamos aqui à beira do rio Zambeze, né? Que sabemos que aqui abundam hipopótamos, crocodilos e também aquele peixe catemba, como é que é? Capenta. Sim, eu posso falar que a nível da cidade de Tete, neste momento, o que existe é a pesca artesanal, que se realiza a nível das comunidades. Em relação à carpenta, isso só existe na Albufeira de Caorabassa. E em relação a essa pesca artesanal, temos algumas associações que praticam essa atividade no nosso rio Zambeze, principalmente no bairro Matundo, bairro Mpadue, assim como o bairro Degue, onde temos nossos pescadores artesanais. Certíssimo. E, seu diretor, outro aspecto importante que acha que é de interesse para que a sociedade moçambicana conheça sobre os aspectos, portanto, que ocorrem aqui na cidade de Tete, na área do senhor, na qualidade, portanto, do diretor desse mesmo setor? Os outros aspectos que posso dizer aqui que neste momento nós estamos a empenhar é o plantio de árvore a nível da cidade de Tete, uma vez que a nossa cidade é muito seca e principalmente em relação ao calor. Por isso nós estamos a intensificar, quer dizer, mobilizar os nossos residentes a nível da cidade de Tete que façam o plantio de árvores, pelo menos que cada família tenha duas árvores no seu quintal, para nós vermos se podemos aliviar do calor que ele faz sentir a nível da cidade de Tete. E paralelamente aí, portanto, nesta ordem de ideia, a direção da cidade da agricultura também estará fazendo as caldeiras ao longo, portanto, das artérias para permitir com que se plante, portanto, as casuarinas, não é isso? Sim. Nós, a nível da direção da cidade, a nível da direção distrital da cidade, estamos a multiplicar plantas para essas facilitarem aos nossos residentes a nível da cidade de Tete. Fora disso, também temos trabalhado com as escolas, que elas façam também alguns afobres para permitir com que posso dizer que cumprir com aquela orientação de Sua Excelência Presidente da República, um aluno, uma planta. A razão pela qual que também mobilizamos que a nível das escolas estejam a fazer os viveiros florestais, assim como frutícolas. Certíssimo. Meu diretor, já terminamos o nosso programa, não sei se tem alguma mensagem especial para transmitir aos nossos telespectadores que estão acompanhando, portanto, este programa Moçambique Real, do Distrito no seu ecrã, que neste preciso momento, portanto, está fazendo uma reportagem em relação à cidade de Tete. Não tenho muito comentários a dar, simplesmente eu agradeço a vossa presença aqui a nível da cidade de Tete e convido que apareça mais vezes, porque, afinal de contas, nós temos muitas atividades que nós temos feito a nível da cidade de Tete, não são elas reportadas e ninguém sabe o que estamos a fazer a nível de Tete, e aproveitamos com a presença do Miramar, primeiro vamos fazer, vamos
quer dizer, mostrar daquilo que nós temos feito a nível da cidade de Tete. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Quanto à saúde no distrito de Tete, Moçambique Real dialogou com a responsável do setor da saúde da cidade. Neste momento, estamos com a instituição, a senhora diretora da saúde da cidade de Tete, que vai nos falar, portanto, sobre a rede sanitária, as doenças endêmicas que neste momento afetam aqui a cidade de Tete, outros aspectos que naturalmente sejam de interesse público. Bom dia, senhora diretora. Bom dia. Conforme já nos referimos, portanto, o nosso objetivo é exatamente conhecermos aqui a rede sanitária, né, e as doenças que afetam, portanto, a população, né, aqui os munícipes, diríamos assim. Tá bom. A cidade de Tete praticamente conta com uma rede sanitária de 8 unidades sanitárias. Dessas unidades sanitárias estão distribuídas de tal maneira que 4 estão aqui na cidade, por diferentes bairros. Temos no bairro Filipe Samuel Magaia, temos o outro centro de saúde no bairro Francisco Manhanga, temos outro bairro que tem o centro, é Mateus Sessão Mutemba, no Padre, e naquela margem que é Matumbo, que é o centro de saúde número 2. Agora, os outros temos Degue, que já é fora da cidade, quer dizer que já não é do urbano, já tem o Boroma, tem Mufa e tem Degue. E que, apesar de que Boroma pertence a Xangara, mas por via de acesso à cidade e que assiste ao posto de Boroma. Certíssimo. Sim. E quais são as doenças endêmicas que afetam neste momento? Mais bem, o que mais o número que mais frequente nas unidades sanitárias nesses centros, principalmente a primeira causa é a malária, o segundo são as diarreias, depois tem outras sequentes que praticamente dependendo da sintomatologia que aparece, fazemos um estudo para fazer um diagnóstico ou preventivo, depois já de confirmado que chegamos a o que é o diagnóstico definitivo. Certíssimo. E a cidade de Tete conta com quantos médicos? A cidade de Tete conta com 4 médicos, mas que esses não todos estão na clínica. Temos um médico que está no XAM, que é exames ocupacionais, para quando a pessoa que pretende pedir um emprego ou quer ter a carta de condução, aqueles exames ocupacionais. Então temos um médico lá e que ele também tem assistido a cadeia. E por centros somos 3. Um está no centro de saúde número 3, outro no centro de saúde número 4 e eu que faço a dupla função na parte de diretoria da direção e também faço as consultas nos centros. E a nível assim da cadeia, quais são as doenças que mais têm apoquentado, portanto? Na cadeia, praticamente, o que mais tem aparecido são as diarreias, malária, a tuberculose, que quase muitos dos casos que temos, que quase todos, o centro mais perto, que é onde de referência é o centro de saúde número 1, e quase muitos desses são os que vêm da cadeia. Certíssimo. E a problemática do HIV-Sida, como é que tem sido encarado aqui em Tete? Esse é um problema que praticamente dia a dia estamos já vivendo com o crescimento da província. E o movimento já está a ser um pouco mais maior, mas em relação ao que é a incidência, o que é a prevalência, na província de Tete como tal, nós tivemos a prevalência do ano passado, não é? Que se mediu foi de 13%. Mas a tendência é diminuir naquilo que nós estamos a fazer os testes, dependendo dos resultados. A prevalência, a tendência é de diminuir tanto os ITS como o próprio HIV. Certíssimo. E não tem sido tradição nesta região dos curandeiros, os médicos tradicionais, reterem, portanto, os seropositivos, mantê-los por muito tempo, depois quando verem que estão naquela fase terminal, começam já a encorajá-los para irem ao hospital? Isso tem acontecido. Mas na província, como há esta união, o Ministério com a Metramo, então,
se fez um encontro em termos de sensibilizar o pessoal da Metramo para não ficar muitos dias com um doente sabendo que é uma coisa que não é possível eles resolver. Porque de dizer que não vão é mentira, a maioria. Primeiro vão para lá, nos curandeiros, depois é que vem para as unidades sanitárias, já como segundo passo daquilo que se é uma coisa normal, vai se resolver. Agora, quando a pessoa adoece, de primeiro nunca se imagina que é uma coisa natural, sempre pensa que é feitiço, então a tendência primeiro é ir procurar se é alguém ou o que, depois daí é que já vão para as unidades sanitárias. Enquanto isso, o seu estado está agravando. Está agravando, e principalmente nós vimos isso nos casos de tuberculose, porque ele vem, o utente vai na unidade sanitária, está com tosse, damos a primeira linha do antibiótico, de não logo no primeiro dia chegar a um diagnóstico, você manda você de análise backup, raio-x, que como no centro nós não temos, ele tem que ir para o hospital provincial, onde se faz o raio-x. Então, praticamente, eles veem como dias que está à espera. Então, naquilo, quando termina aquele ciclo, são de 7 dias dos antibióticos, e vê que continua praticamente, já vai procurar no curandeiro, para ver se conjuga para melhorar. Nunca se imagina que é o início de tuberculose. E quando chega lá também, faz os seus tratamentos na parte da Metramo. Então, praticamente já começa chega aquela fase mesmo, já está estênico, não tem força para andar, já está desidratado às vezes, e às vezes já está com um quadro comprometido. E quando chega já à unidade sanitária, a única solução é internar. Diz que o hospital não mata, né? Sim, chega lá já chegou quase óbito, né? Fica lá, já é para se internar, já não é um caso que podemos tratar ambulatório. Então praticamente já vai se internar e aí já fica mês, 2 meses que praticamente. E muitos dos casos às vezes tem acontecido já é dupla com infecção, o HIV e a tuberculose. Então, já quando tem um CD4 muito baixo e quando introduzimos esse tratamento, são poucos que resistem ao duplo tratamento e também por o acompanhamento da deficiência na parte alimentar. Então, o doente praticamente não suporta. Certíssimo. Seu diretor, eu gostaria de facto conversar mais, mas essas coisas da televisão têm o seu limite, têm o seu tempo, não é? E muitíssimo obrigado por tudo e muitas felicidades aqui nas vossas atividades. Hein? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. A educação no distrito, suas dificuldades não superam as realizações. Mais escolas e salas de aulas construídas com material convencional. Como é que estamos em termos de educação aqui em Tete? Quantas escolas já temos? Vimos que tivemos aqui há 2 anos aí atrás e cremos que houve uma grande evolução, né? Grande trânsito aqui, muito difícil circular, até se pode confundir as viaturas como que se tratasse de formigas, não é? Mas muita viatura mesmo. Exatamente, esse movimento evolutivo também, portanto, se fez esperar a nível da educação aqui na cidade. Também evoluímos grandemente. Em termos de escolas, neste momento, temos 42 escolas estatais e temos 5 escolas privadas e também temos 6 escolas de ensino superior aqui a nível da cidade. Pode dizer que a evolução é grande. Se for passear por todo o canto aqui da cidade, portanto, pelo menos vai encontrar uma escola. Certíssimo. Portanto, esse é um universo de quantos educandos? Portanto, temos aproximadamente 51 mil e mais de 51 mil educandos que nós temos a nível da cidade neste momento. Certíssimo. Falou da existência, portanto, de 6 instituições de ensino superior, confirma? Exatamente. E quais são as faculdades? Temos, portanto, a UCM, que funciona aqui na Escola Martin Guilherme, que leciona os cursos para educacionais, no caso das disciplinas de biologia, matemática, história, também está ali. Temos também gestão, economia e gestão, que está a lecionar, e está-se a pensar também em introduzir mais outros cursos
E temos também a ESEG, que já funciona há bastante tempo. Temos a Universidade Pedagógica, que bem pouco entrou. Temos também a Unizambese e temos o Instituto Superior Politécnico, que está também a funcionar aqui a nível da cidade. Portanto, são essas instituições que nós temos, aproximadamente 6. E o corpo de docência é suficiente para aquilo que é a procura? Bom, quando falamos de docência, nesse caso estamos a referir do ensino, temos a docência a partir do ensino primário até o ensino superior. De uma forma geral. De uma forma geral, podemos dizer que precisamos sempre de docência, desses docentes. O que está acontecendo, de fato, é que, como governo, quando conseguimos um número correspondente ao desejado, mas ao longo do tempo acabamos perdendo, portanto, um certo número de professores, devido, portanto, à epidemia que nós sabemos e outras doenças, para além do HIV/SIDA. Também esse está a nos criar grande estrangulamento, grande transtorno. Veja só, até para cá, este semestre já perdemos uma média de 12 professores este ano. 12 professores se foram? Este ano se foram, o que significa que vamos precisar mais. Por várias razões, né? Por várias doenças, perdemos esses professores, então vamos precisar mais. Assim como no ensino superior, no ensino secundário e no ensino superior, também precisamos de professores, tendo em conta que são universidades que estão a emergir agora e precisam de um corpo qualificado, então para tal é necessário, de fato, que recrutem mais docentes. E só para ilustrar isso, muitos dos docentes que estão a trabalhar nessas instituições são provenientes, portanto, das escolas existentes aqui a nível da cidade ou então da província. Certíssimo. E, senhor diretor, eu me recordo que há 2 anos aí atrás estivemos juntos e discutimos o projeto ABC, não sei se recorda, que é um projeto, portanto, da Igreja Universal do Reino de Deus, na formação, portanto, do projeto Ler e Escrever, que nós chamamos aqui vulgarmente de alfabetização. Como é que está esse projeto agora? Gostaria de ouvir da sua pessoa. Bom, esse projeto está a corresponder. Numa primeira fase arrancou com muita força, a dada altura enfrentou algumas dificuldades, mas foram questões de articulação e coordenação. Mas acabamos acertando e hoje, da informação que eu tenho, é que um pouco prontos, há ainda alguns entretantos, mas os esforços estão sendo feitos para que o projeto ainda prossiga. Então, este projeto pode ainda continuar com o apoio de Vossa Excelência? Com a máxima certeza, porque a alfabetização e a educação de adulto, nós sabemos, é uma das componentes que garante, portanto, o combate à pobreza absoluta. Se queremos desenvolver, então temos que eliminar o analfabetismo. Consequentemente, toda instituição que nos abra a mão e diga, olha, queremos fazer isso na área da educação, é bem-vinda e nós estamos sempre dispostos a trabalhar e cooperar com essa instituição. No caso da Igreja Universal, é o nosso parceiro direto e nós estamos sempre prontos para trabalharmos. Muito obrigado. Assim sendo, damos por terminado o nosso programa Moçambique Real, o Distrito no seu ecrã.